Olá, povo de Deus, a paz do Senhor seja convosco. Deus abençoe sua vida sempre. Irmãos, vocês aí no YouTube aí, que me acompanham, me inscreve aí no meu canal para que vocês vão receber uma bênção, né? Que Deus abençoe vocês sempre, né? E aperta aí no joinha, no sininho. Eu tenho certeza que Deus abençoe vocês. E vocês que estão me acompanhando hoje pela primeira vez, um prazer. Eu sou o Bispo Carlos Silva. Estou sempre aqui fazendo live para pedir a Deus uma bênção para nós, né? Que nós precisamos disso, na verdade, irmãos. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o Espírito Santo de Deus, né? Ele sempre quer nos dar vitória, na verdade, irmãos? Então, vamos ver que isso é verdade. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Juízes 14, no versículo 6, que diz o seguinte: Então o Espírito do Senhor se apareceu dele tão possantemente que fendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, né? Sem ter nada na sua mão, porém nem na sua mãe deu a saber o que tinha feito. Amém, irmãos? Quem era esse homem jovem, ainda solteiro? Era Sansão, né? E ele estava indo para um povoado estrangeiro dentro do seu próprio país. Ele estava indo porque ele agradou em uma moça lá, uma moça bonita que estava lá, que não era Dalila ainda, né? Ainda não era Dalila não. E ele queria essa moça como esposa dele. E ele chamou seu pai, sua mãe, para ir com ele lá pedir a mãe dela sobre um casamento. E os pais dele falou: mas filho, tem tantas mulheres aqui e no seu país, no meio do seu povo, por que você tem que ir lá do outro lado para buscar uma outra mulher? As mulheres que estão aqui tudo da mesma fé sua, e você tem que ir lá do outro lado. Aí ele falou, aí ela falou, né? Para você pegar logo uma moça pagã, a mãe dele falando. Né? E Sansão lhe disse: mas eu me agradei nela. Eu quero namorar com essa mulher. Eu vou casar com ela. Isso a Sansão disse, né? E eu gostei dela. E dela eu quero progredir meus filhos com ela, né? Então seu pai e sua mãe diz: então tá bom, irmãos, meu filho, já que você quer, então nós vamos lá, nós iremos lá com você fazer esse pedido com os pais dela. E foram, irmãos. E foram. Só que indo eles no caminho, apareceu um leão jovem para ele, um grande, já era adulto esse leão, né? Que o leão, ele não faz rodeio para pegar a pessoa, né? O leão, quando ele vê a gente, ele já ataca de uma vez, né? Já vai atacar com as garras dele, né? Então ele fez o quê? Ele fez um ataque com as garras das suas mãos em cima de Sansão. Então, naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão na mesma hora, irmãos. Quando ele atacou Sansão, o Espírito de Deus veio sobre ele. Né? Então, e se possou tão possantemente que ele abriu o leão no meio, ele pegou o leão com a força que ele teve, rasgou no meio. Né? E rasgou ele no meio e como se fosse nada, né? Nas suas mãos. Ele fez dele como se tinha acontecido nada, porque os pais dele estavam lá na frente e ele estava atrás. Então ele estava lutando com aquele leão lá, com aquele leão, e os pais dele não estavam nem sabendo. Então ele não falou nada para os pais dele, né? Como se não contou nada para o seu pai nem para sua mãe, ficou calado.
e ele não tinha nem mordidas, nem arranhões, nem machucado, em nada. E o seu corpo estava perfeito, como ele tinha saído da casa dele, né? Como não tinha nada acontecido. E foi ele que rasgou, como ele tivesse rasgado um pedaço da pele, né? E nada contou para seus pais, mas ele teve toda essa força, porque o Espírito de Deus se desceu sobre ele, né? Então, ele tinha se pousado nele, o Espírito de Deus. E ele teve toda essa força, e foi uma coisa extraordinária, irmãos. Foi uma coisa sobrenatural. Então, isso que o Espírito Santo de Deus fez quando vem uma pessoa, começa a acontecer coisas que não tem explicação na sua vida, irmãos. Quando o Espírito Santo está com você, começa a vir coisas para te incomodar, coisas que você não sabe o que está acontecendo aqui. E você está sempre sendo protegido, desviado de bala, de atropelamento, de moto no arranhou, porque o Espírito Santo é com você. Não estava com o leão, como estava com Sansão, né? Muitas pessoas não acreditam, porque é algo maravilhoso que ele nos faz, né? Parece fantasioso, parece lorota, parece historinha, né? Só que quem teve a experiência de ser possuído pelo Espírito Santo de Deus sabe, né? Sabe, e Deus quer te possuir possessivamente. Ele quer que venha sobre todos nós essa força, né? Essa força sobrenatural através do Espírito Santo de Deus. Porque depois daquela festa de Pentecostes que teve lá em Atos, fala, né? Ele prometeu de derramar sobre toda a carne o Espírito Santo dele, né? Sobre toda a carne. Então todo mundo tem o Espírito Santo, porque naquela época o Espírito Santo vinha sobre pessoas privilegiadas, né? Então não era nem qualquer um, era nem alguns ou outros, né? Aqueles que estavam sempre em oração, buscando a Deus, e o Espírito Santo vinha. Hoje não, hoje lá em Pentecostes falou que Deus derramou o Espírito dele em toda a carne, né? Depois desse Pentecostes, Deus prometeu: eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Então todo mundo tem o Espírito Santo. E ele cumpriu isso no dia de Pentecostes, né? Foi sobrenatural, porque a mulher que gerou era estéril, né? Então olha para você ver, irmãos, como é que são as coisas, né? Ela é uma mulher, a mãe de Sansão era uma mulher estéril. E o Manoá, que era o pai dele, também era um homem muito temente a Deus. Ela também era muito temente a Deus. E eles buscavam sempre a Deus, orando constantemente, incentivamente para ter um filho. Mas não parecia uma resposta de Deus para eles. E em Israel, irmãos, segundo a lei, eles falam que as pessoas, mulheres estéreis, são mulheres de maldição, mulheres que são amaldiçoadas, elas não têm valor, e é como se fosse uma árvore infrutífera que não produzia frutos. A árvore é uma árvore seca. E as mulheres ficavam altamente decepcionadas. Fica até hoje, irmão, porque lá ainda é assim, né? Era, inclusive, marginalizada. Elas são marginais, como se fosse marginal, né, na sociedade. Porque parecia que era uma maldição paraivada sobre as mulheres estéreis. As mulheres estéreis, elas não têm valor em Israel. Então eles não agradam essas pessoas, né? Mas esse casal, eles eram pegados muito em Deus, eles gostavam muito de Deus. E Manoá, que era o marido dela, né? O marido dela tinha uma vida com Deus. Eles eram muito sérios.
né? Uma sinceridade com Deus. Um dia a mulher dele estava no campo e lá aparece um homem para ela, irmãos. Aparece um homem para ela, mas era um homem de aspecto majestoso e ao mesmo tempo era terrível esse homem, né? E conversou com ela, conversou com essa mulher, né? Mas ela não falava ele não falou para ela de onde ele é, o seu nome, nada disso ela perguntou. Ela só ouviu o que ela estava falando, o que ele estava falando, mas aparecia, e parecia dele aparecia e esse homem que apareceu lá para ela foi um anjo, irmão, que Deus mandou, né? De tanto elas insistir com o seu pedido de oração que ela estava fazendo, pedindo a Deus um homem, porque um bebê, para ser mãe, porque ela era estéril, né? E esse homem se aproximou dela e falou assim, ó, eis que agora és estéril e nunca concebes um filho, mas agora conceberá e terá um filho. E aí ela assustou com isso, né? E foi direto falar com seu marido, né? E o anjo foi direto no desejo do seu coração, o que ela queria, que era o filho, né? Ser mãe, né? E aquela palavra foi correto, né? Foi correto para ela, né? E ela foi correndo pro seu marido para falar com ele, e não conseguiu falar outras coisas porque ela me emocionou tanto, ela não conseguiu falar com ele. Só que ela não se lembrou de tanta emoção que ela ficou, né? Agora vamos ver lá em Juízes 13, no capítulo 4, que o anjo falou com ela. Agora, pois aguarda-te que a bebida forte não beberás, e nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terá um filho, e sobre a cabeça dele não passará navalhas, portanto, não cortará seu cabelo. E ele será narizeu desde do ventre dela, desde o ventre dela, e ela começou a se livrar, e ele vai se livrar de Israel, da mão dos filhos teus. Isso é por isso que Deus deu ela um filho para se combater com aquele povo lá. E ele era forte, vocês conhecem a vida de Sansão, né? E essa mulher, irmão, relatou para o seu marido, ele disse que ela ficou tão emocionada que não lembrou de nada que ele falou. Olha, eu não posso beber vinho ou bebidas fortes, né? E nem comer coisas imundas. Ela falando para o marido. E ele disse, eu vou conceder um filho. Ela disse, eu vou conceder um filho e que nunca poderemos cortar o cabelo dele e nem passar navalha. E ele será um narizeu, o narizeu que que destruirá aquele povo de Israel. E narizeu, irmãos, hoje é um homem consagrado a Deus, né? Ele é um homem consagrado a Deus, ele tinha toda a força de Deus, né? E, e que é separado para Deus. Deus desde o ventre da sua mãe, né? E seu marido ficou doido quando o Manuel ele ficou doido quando ele ficou sabendo disso, né? Ah, não, quero conhecer esse homem, quero que você me mostre esse homem, mas nada, mas nada, porque nada dele ver esse homem, porque era um anjo de Deus, né? Era um anjo de Deus. Depois concedeu seu filho, colocou o nome dele de Sansão e foi um dos homens mais mulherengo, né? Na Bíblia fala, né? Mas ele ajudou muito Israel, ele matou muitos, milhares e milhares de pessoas, que o povo não tinha cabimento, como esse homem tinha tanta força. E até que ele era mulherengo, a mulher conseguiu conquistar ele para enganar ele, para falar para o povo matar ele, né?
Aí que foi que ele desamarrar ele lá e arrebentou o que tem lá e caiu tudo na cabeça dele que morreu, né? Agora e você, irmãos? Você que está assistindo, você que está pedindo a Deus, está precisando de um milagre, né? Uma bênção, mas não insiste com Deus como essa mulher, o marido dela, o Manoel, insistiram com Deus, que Deus mandou um anjo lá para abençoar elas. E por que vocês não é o mesmo, não faz a mesma coisa? Não insiste com Deus para que Deus mande para você uma resposta daquilo que você está pedindo, por exemplo, uma carteira de motorista, um carro, ou um automóvel, ou uma casa, né? Mas tem que insistir, porque Deus quer que nós conversamos com Ele, né? E aí você vai conseguir sua bênção como ela conseguiu e ficou feliz. E você também vai ficar sua bênção e vai ficar feliz, vai ser feliz para sempre. E nunca se desista da presença de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, eu deixar essa mensagem para vocês aqui, irmãos. E amanhã, no mesmo horário, terá outra, em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, Pai. Nesse momento eu quero agradecer ao Senhor por essas palavras, meu Pai. Abençoa todos que estão me ouvindo, meu Pai. Todos que estão te obedecendo, meu Pai. Orando ao Senhor, insistindo com o Senhor. Eu peço, faça um milagre na vida deles, meu Pai. E una minha fé com a fé de todos eles, meu Pai. E repreendo todos os espíritos mal, espírito de angústia, espírito de maldição, espírito de doenças que está querendo destruir a vida deles, meu Pai, está todos repreendidos no nome de Jesus. Então, Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos e quero agradecer ao Senhor pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Eu dou essa mensagem para vocês aqui e amanhã estarei com outra em nome de Jesus. A paz do Senhor seja convosco, irmãos. Continue me inscrevendo aí no YouTube, que Deus vai abençoar vocês, viu? Dá um joinha aí. A paz.